Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vai depender muito do horário que você fez esse vídeo. Meu nome é Vinícius Oliveira, eu sou coordenador do curso de pós-graduação em propriedade intelectual aqui pelo CEDIM. E muito bom estar falando com vocês aqui para apresentar um pouquinho desse mundo da propriedade intelectual para vocês, com alguns temas que são muito atuais, muito diversos, mas sobretudo que estão no nosso dia a dia. Eu costumo falar que a propriedade intelectual é tudo, não só aquilo que a gente vê, mas aquilo que a gente sente, né? E mais um prazer, e estamos com as nossas inscrições abertas para o curso. Espero que vocês conheçam um pouquinho mais sobre a matéria. É um curso muito dinâmico, estamos trazendo algumas pessoas muito feras da propriedade intelectual, tais como a doutora Clarice Fernandes, que vai falar o módulo de marcas, o doutor William Lecioli, que vai falar sobre patentes, de São Paulo, né? E de Curitiba, o meu grande amigo Gustavo Fortunato, que vai nos falar sobre o curso, sobre o módulo de direitos autorais, tá? E eu, como coordenador, vou dar uma introdução sobre propriedade intelectual, falar um pouquinho de conceitos históricos, de temas. Vai ser um prazer. Começando, me apresentando aqui um pouquinho para vocês, meu nome é Vinícius Oliveira, eu já estou no direito desde 2021, né? 2001, já temos aí belos 22 anos, né? Sou formado pela PUC Minas desde 2006, já são 17 anos aí na vida do direito, né? Como graduado. Sou coordenador aqui do curso de pós-graduação de CEDIM, mas já tive a oportunidade de dar aulas aqui em duas pós-graduações diferentes, né, de contratos. Sou também membro da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB, bem como associado da BPI, que é a Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, e agente da propriedade industrial também pelo INPI. Hoje sou fundador do escritório Total Marcas e Patentes, um escritório com abrangência nacional e internacional, já há mais ou menos 20 anos. E também presto mentoria em propriedade intelectual para o UFMG, BHTech e para o Biotech Tal. Ok? Deixa eu ver se eu esqueci um pouquinho mais da minha apresentação aqui. Eu acredito que seja isso. Vamos lá, pessoal. Eu gosto sempre de falar que a propriedade intelectual é uma propriedade que advém do intelecto. E esse intelecto, ele necessariamente tem que ser um intelecto humano. Hoje a gente fala de temas tão atuais, iguais, por exemplo, a inteligência artificial, mas quem pode inventar alguma coisa e pode registrar enquanto propriedade intelectual ainda são só os seres humanos, né? Então, se a gente fala que a propriedade, que é uma propriedade que advém do intelecto, quem pode depositar é somente uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Obviamente a personalidade jurídica é fictícia e a gente vai trazer isso para a personalidade física, tá certo? Sempre ressaltando que a propriedade intelectual, a gente gosta sempre de falar que é um ramo do direito, né? Como o direito previdenciário, o direito tributário, o direito de família, mas, sobretudo, é um ramo do direito que cuida da propriedade imaterial ou intangível. Então, não podemos colocar a propriedade intelectual, por exemplo, debaixo do direito empresarial, porque ela vai estar presente em todas as áreas do direito, né? Direito tributário, direito previdenciário. Então, era uma área bem sui generis no que tange a participação jurídica dela, tá? Então, tudo que a gente vai falar, fazer parte da propriedade imaterial, não deixa de ser uma propriedade intelectual. E eu gosto sempre de abrir essa aula com uma frase, né, que é: a mente que se abre uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Vou dar alguns segundinhos aqui para vocês pensarem quem falou essa frase, né? Essa frase é uma pessoa muito importante. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, hein? O Albert Einstein. Lá no escritório, a gente sempre vê alguns professores pardais, né? Que desenvolvem patentes de áreas diversas. E isso é uma coisa muito interessante.
E por que eu gosto dessa frase do Einstein, né? Porque às vezes a gente tem clientes que vão fazer patentes da área do direito ferroviário e um belo dia liga para a gente querendo fazer, por exemplo, patente de ar-condicionado. E o que tem uma coisa a ver, né? O cara estudou, às vezes, a vida inteira ali na área do direito, da área da engenharia mecânica e está fazendo uma patente relacionada à engenharia, por exemplo, elétrica. Eu gosto sempre de destacar o Einstein, essa frase dele é maravilhosa, porque o primeiro emprego do Einstein foi no escritório de marcas e patentes. Lá ele começou a fazer patentes diversas, e não só da área dele, né, que é a área da física, mas a área da mecânica, a área da construção civil. E aí que ele criou essa célere frase, né, que a mente que se abre uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. E lá que ele começou a ter o que a gente chama de ato ou atividade inventiva, que inclusive são palavras muito comumente usadas quando a gente vai fazer redação de patente, tá? Então, passando um pouquinho, eu gosto sempre de falar também um pouquinho dos mitos e as verdades de propriedade intelectual. Antes da gente entrar em alguns conceitos básicos, né, de propriedade intelectual, tais como propriedade industrial, direito autoral, qual é a diferença entre eles, eu gosto sempre de fazer esse paralelo, né? Porque se a gente vai dar um pontapé inicial, a gente tem que conhecer algumas coisas que acaba a gente caindo em umas pegadinhas do dia a dia, né? Então, o primeiro que eu gosto de ressaltar é sempre essa diferença, né? TM e copyright, que a gente vê muito, né? Quando você vai a uma marca registrada, por exemplo, a gente gosta muito do Rzinho de marca registrada, não sei se vocês já viram. Então, tem marcas, por exemplo, brasileiras que usam o TM. Isso pode? Na verdade, não existe uma fiscalização, mas o TM é o registro de marca nos Estados Unidos, tá? Que eles chamam de trademark. Na verdade, também eles usam o R lá, mas como ficou muito publicizado que o TM era um registro de uma empresa americana, eles usam o TM. E no resto do mundo, usa-se o Rzinho de marca registrada, tá? A mesma questão para o copyright. Copyright são direitos autorais. Aqui a gente faz, às vezes, muito site, lá embaixo está Copyright 2016, Copyright 2021. Isso também é errado. A gente tem que utilizar a expressão todos os direitos reservados, de acordo com a Lei 9.610/98, que é a Lei de Propriedade Industrial, ok? Então, se vocês verem uma marca brasileira com TM, vocês já podem ver ali que está errado, tá? A gente tem que ter o Rzinho de marca registrada, que é concedido pelo INPI. Mesmo assim, também não existe uma fiscalização do órgão federal, ok? Minha marca é patenteada. Esse aqui tem que doer na mente. Essa é uma expressão errônea, né? A minha marca é registrada, né? E por que a gente confunde tanto marca com patente? Eu já patenteei minha marca, etc. Porque ambas são feitas no mesmo órgão federal. E quando a gente vai falar de cultura de propriedade intelectual, o Brasil ainda está engatinhando um pouquinho nisso. Então a gente está aqui exatamente para mudar um pouco esse contexto, tá? Então minha marca é registrada. Eu tenho um privilégio de patente, um registro de patente, mas são coisas totalmente diferentes. Eu costumo falar que o INPI tem as suas casinhas, né? Do software, desenho industrial, da marca, da patente. São coisas distintas, apesar de ser do mesmo órgão federal. Invenção versus descoberta. Isso aqui também é uma questão muito interessante, viu, gente? Porque invenção é necessariamente propriedade intelectual e que advém do intelecto humano, ok? Já a descoberta, lembrando que quem pode produzir propriedade intelectual, quem pode inventar alguma coisa, é somente um ser humano, ok? Na sua personalidade física ou jurídica. Inteligência artificial não entra aqui por enquanto, tá? E descoberta é tudo aquilo, é uma expressão técnica para falar que é tudo aquilo que já existia na natureza. Então, se porventura eu achei um novo tipo de minério, né, eu não posso inventar ou requerer uma exclusividade. Aquilo já, eu posso até dar um nome científico para ele, existem umas discussões disso com relação à flora e fauna, tá? Mas se eu descobrir alguma coisa, é porque já existia na natureza, então eu não posso requerer essa invenção. Invenção é necessariamente algo feito pelo intelecto humano e que vai ter o registro de forma como propriedade intelectual, que é um ativo intangível, ok? Meu nome é minha marca.
isso também, gente, é bem discutível, tá? Quando a gente nasce, a gente tem o nome lá do nosso pai, da nossa mãe, que é o nosso nome civil ou patronímio, que a gente vai utilizar ele no nosso dia a dia, para a nossa vida pública, para a nossa vida fiscal, impostos, é o nome que vai dar quando a gente for casar, quando a gente for preso, né? Mas quando esse nome civil, ele extrapola o nome civil e vai para um nome comercial, que seja, por exemplo, um título de estabelecimento comercial, uma marca de propaganda, uma marca de placa ou mesmo um nome artístico, ele tem que ser registrado perante o NPI. Então, eu sempre gosto de dar o exemplo do Gustavo Lima, aí, nosso embaixador, que inclusive já teve problema com essa marca embaixador lá com o pessoal do Barretos, né? Do rodeio de Barretos. Mas o nome dele não é Gustavo Lima, é Nivaldo. Então, por que ele requereu e tem exclusividade de utilizar essa marca Gustavo Lima, inclusive impedindo alguém que seja cantor e tenha o nome de batismo Gustavo Lima e que queira registrar? Porque a lei dá o princípio da anterioridade. E ali ele comprovou que ele utiliza aquela expressão, nome artístico, como mídia, né? Então ele pode requerer sim o registro em nome dele. Esse produto é patenteado para sempre. Também não existe isso, tá, gente? A gente vai ver, a patente ela subdivide em modelo de utilidade e patente de invenção. Então, toda modelo de utilidade ou patente de invenção, modelo de utilidade 15 anos para cair em domínio público. Depois, patente de invenção, 20 anos para cair no modelo público. Depois, qualquer um pode utilizar aquela tecnologia, tá certo? Nome fantasia. Aqui a gente tem que tomar um certo cuidado. Esse nome era muito divulgado na década de 90, até anos 2000 mesmo, né, década de 80. Tanto que a Coca-Cola, por exemplo, tinha lá Coca-Cola embaixo escrito nome fantasia, né? Essa expressão nome fantasia, ela não é uma expressão que deixa você ter a autonomia a utilizar ela pela antimarca. Inclusive, existem vários projetos de leis para cancelar essa expressão nome fantasia, que acaba confundindo o empresariado na hora de fazer uns arquivamentos dos atos constitutivos, né? Abrir uma empresa. Lá tem nome fantasia. E ele acha que, pelo simples fato de colocar ali no cartão do CNPJ, que ele pode utilizar isso enquanto marca. E, mais uma vez, cultura, né? Como falta um pouquinho de cultura, de entendimento de propriedade intelectual, precisamos, né, deixar as coisas bem claras. Então, nome fantasia e nada, gente, é a mesma coisa. Obviamente que talvez num processo judicial, numa briga, numa abstenção de marcas, isso possa, né, até comprovar uma anterioridade. Mesmo assim, muito tênue e muito fraco. E por fim, a gente sempre gosta de destacar, né? O que é a fórmula da Coca-Cola, né? É patenteada, é registrada. A fórmula da Coca-Cola é um segredo industrial. Inclusive, a gente até retrata aqui, né? Um cofre, que é um cofre verdadeiro mesmo da Coca-Cola, que ela muda esse cofre de tantos em tantos anos, mas lá dentro, obviamente, existe um baita segredo industrial e um acordo que ela faz de confidencialidade com os químicos que têm ali acesso a toda aquela formulação da Coca-Cola, inclusive com cláusulas muito pesadas, né? E, obviamente, a gente sabe que a Coca-Cola acaba utilizando isso enquanto marketing. Então, ela não patenteou, porque se ela patenteasse, um belo dia ia cair em domínio público, tá? Lembrando que marcas não caem em domínio público, tá certo, pessoal? Ela tem um período de 10 anos, depois você pode renovar períodos iguais sucessivos. Caso você não renove, ela fica à disposição para terceiros no mercado que vão querer registrar ela e ter a própria exclusividade. Então vamos falar um pouquinho de história de propriedade intelectual aqui, né? Eu acho que isso é muito interessante. Enquanto eu vou falando aqui, vocês vão poder ter acesso aí. Você vê que alguns tratados são tratados seculares aí, de 1883. Eu sempre gosto de destacar, né? Quando Dom João VI veio para o Brasil, ele fez o Jardim Botânico e a Biblioteca Nacional, que é quem até hoje registra direitos autorais. Nós vamos falar um pouquinho disso ainda, porque hoje o registro de direitos autorais pode ser feito, pode ser registrado de outras formas também, tá certo? Mas, principalmente, é bom destacar duas situações aqui nesse quadro, tá? Que o Brasil, ele sempre participou, desde a época aí de Dom VI, de vários tratados internacionais. Mas não tem como a gente falar de propriedade intelectual
nacional e não fazer um link com o direito internacional e principalmente com a OMPI, que foi criada lá em 1970, que ela substituiu o que a gente chama de BIRP, né? Que era um birô responsável pelos registros de marcas internacionais. A sede da OMPI, ela é em Genebra, na Suíça, e ela é uma das 16 cadeiras da ONU, sim, das Organizações das Nações Unidas. E olha só que interessante, gente, a data de criação da OMPI é a mesmo ano de criação do INPI. Antigamente, aqui no Brasil, os registros eram feitos pelo DNRC, Departamento Nacional de Registro de Comércio. Então, o Brasil, ele sempre foi muito vanguardista em tratados e acordos internacionais relativos à propriedade intelectual. Apesar de que eu falei que ainda falta muita cultura de PI aqui, né, que a gente chama carinhosamente de PI, a gente precisa realmente mudar um pouquinho esse jogo, mas o Brasil sempre foi signatário de vários acordos internacionais. Mas falando aqui um pouquinho da OMPI, ou AIPO, né, World Intellectual Property Organization, tradução OMPI, tem gente que fala também OMP, tá? O que a gente nunca pode falar é INPE, sempre tem que falar INPI, porque o INPE é o Instituto Nacional das Pesquisas Espaciais, tá? Então são coisas realmente diferentes. Então sempre fala em INPI. Ah, eu registrei minha marca, registrei minha patente, meu software no INPI e não no INPE, ok? Que são coisas distintas. É importante falar da OMPI porque ela, quem é responsável por todas as leis, os tratados internacionais, acordos internacionais relativos à propriedade intelectual, tá? Então, o Acordo de Haia, de Direitos de Desenhos Industriais, o Tratado de Madrid, que é o acordo relacionado a marcas, né? O PCT, que é o acordo relacionado à patente, né? Que é o Patent Cooperation Treaty, Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes, né? Então, o que é muito interessante e importante aqui destacar? Quando a gente, por exemplo, vamos falar um pouquinho de marcas internacionais. Eu tenho um registro de marca internacional, eu tenho um registro de marca no Brasil e eu quero internacionalizar esse registro, eu preciso necessariamente registrar naquele determinado país ou fazer isso através de Protocolo de Madrid, que é uma vantagem que eu tenho em depositar em vários países, tá? E não perder o que a gente chama de prioridade unionista. Imagina só, se eu deposito uma marca aqui no Brasil e depois quero fazer o registro na União Europeia, que lá a gente faz inclusive por um bloco, tá? Quero fazer, por exemplo, nos Estados Unidos e quero fazer, por exemplo, no Canadá. Se eu for perder todo um contexto dinâmico de depositar aqui, depositar ali, eu posso perder tempo. E nesse tempo pode ser que uma outra empresa registre primeiro. Um dos princípios basilares da propriedade intelectual é o princípio da anterioridade. Então, o Brasil, em 2020, aderiu ao Tratado de Madrid. Só em 2020? Sim, infelizmente. Só em 2020, porque o INPI brasileiro ele precisava de aderir, né, a algumas cláusulas, tais como a análise do processo em 18 meses, né, uma situação relacionada a uma primeira instância mais célere no INPI, mas, sobretudo, a OMPI ela chancela todos esses acordos e tratados internacionais, né, inclusive com o INPI nacional também, tá? Então é bem importante a gente ressaltar que tratados e acordos, né, nacionais e internacionais são sempre chancelados pela OMPI, que é a Organização Mundial de Propriedade Intelectual, ok? Falando um pouquinho, já entrando o que é propriedade intelectual, no que tange a questão dessa subdivisão, tá? E aqui eu vou fazer basicamente 3 divisões, mas nós vamos muito se atinar em 2 divisões. Eu falei aqui de direito autoral, de propriedade industrial e de proteção sui generis. Então, proteção sui generis, a gente vai deixar um pouquinho para o lado, ainda é muito pouco utilizado no Brasil, que são a topografia de circuitos integrados, circuitos eletrônicos, tá? E aí a gente fala de placa, fala de nanochip, de microchip, tá? Os cultivares, que são os famosos alimentos transgênicos, né? Sementes transgênicos, e também o crescimento tradicional, que aí
é uma proteção no que tange a questão de culturas indígenas, tanto da biodiversidade indígena, quanto de danças, costumes, músicas, a técnica deles, por exemplo, em formular um medicamento. Então nós vamos deixar isso um pouquinho para o lado. Eu sempre gosto de falar, até para não confundir quem é iniciante aí no mundo da propriedade intelectual, que basicamente a propriedade intelectual é um gênero que deriva em duas espécies, direito autoral e propriedade industrial. Porém, a proteção sui generis, ela está ganhando cada vez mais espaço, mas nós vamos deixar ela um pouquinho de lado, tá? Vamos falar de direito autoral e propriedade industrial. E aí eu gosto sempre de fazer um paralelo. Eu gosto de falar que é o lucro versus a beleza. Como assim, professor? Lucro versus a beleza. Tudo que a priori eu não visualizo a questão financeira, pecuniária ou econômica é um direito autoral, por isso que eu chamo de beleza. Exemplo, uma música, né? Exemplo, uma fotografia, uma tese de mestrado, doutorado, que é uma questão científica. Então, quando o autor pensou em fazer uma música ou fazer um personagem ou até mesmo uma fotografia ou uma pintura, ele teve questões que não foram diretamente relacionadas a ganhar dinheiro, ganhar grana, ganhar intuito pecuniário, tá? E aí a gente protege ele como direitos autorais, que é protegido de acordo com a Lei 9.610/98. Os registros estão feitos na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro ou Escola de Belas Artes. Porém, hoje com uma questão jurisprudencial, a gente consegue também fazer os registros via blockchain, que isso serve de proteção. Até mesmo porque os registros de direitos autorais, eles são declaratórios, eles não são constitutivos. Ou seja, não vão passar por uma análise de anterioridade. Essa análise vai acontecer num processo judicial e não num processo necessariamente administrativo. Diferentemente da maioria das opções do INPI, tá certo? Então, por isso que eu gosto de falar. E eles são abraçados pelo direito do autor, os direitos conexos. Por exemplo, né, eu sempre gosto de dar uma pincelada nos direitos conexos, que é a transmissão, por exemplo, em rádios, em televisão, e os programas de computador aqui com um asterisco, tá? Quando a gente fala aqui de programa de computador, né, de software, mais conhecido como software, a gente fala de um tipo bem específico de programa de computador. Em suma, hoje a gente trata programa de computador como propriedade industrial. E aí por isso que eu coloquei aqui, porque existe uma discussão doutrinária, tá? Mas não jurisprudencial. E aí, do outro lado, a gente tem o lucro, que é a propriedade industrial, que é, inclusive, o INPI. O INPI chama Instituto Nacional da Propriedade Industrial e não intelectual. Por quê? Porque ele é um gênero da espécie e ele que cuida da questão das patentes, desenhos industriais, software, segredos industriais e indicações geográficas. Como a gente vai dar alguma pinceladinha aqui, e nós não vamos falar tanto de, por exemplo, de indicação geográfica são os terroirs, né? No caso de denominação de origem, que a gente chama de DO, ou IP, que são as indicações de precedência. Qual que, basicamente, o que é uma indicação geográfica? É um registro que a gente tem de acordo com determinada região, que você tem uma exclusividade para até mesmo porque um outro produtor ou uma outra marca que não seja daquela região não possa fazer produtos que remetam e acabam confundindo o público, né? Às vezes até como forma de concorrência desleal ou parasitária, daquela exclusividade ou daquela indicação. Vamos matar essa charada aqui. Champanhe, tá? A gente tem, por exemplo, na região de Champagnat da França, que é produzidos os espumantes. Então, champanhe, quando a gente fala champanhe, necessariamente tem que ser um vinho espumante da região de Champagnat na França. Vamos trazer isso aqui para a nossa realidade, né? Hoje a gente tem em torno aí de 145, 150 indicações geográficas nacionais. Só na França, que é um país bem menor que o Brasil, acredito que tem em torno aí de mais ou menos umas 13 mil. Olha só para você ver como é que o jogo muda, né? Mas a gente está andando bem com indicações geográficas. Só para você ter uma ideia, aqui em Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais, né? Eu estou em Belo Horizonte, mas aqui em Minas Gerais,
A gente tem indicação geográfica, por exemplo, do queijo da Serra da Canastra, né? Ou do queijo do Cerro. Então, uma pessoa que está fora daquela região ou micro-região, que seja da Canastra ou que seja do Cerro, não pode produzir um produto e colocar aquele selo que aquele produto foi reproduzido naquela região ou micro-região, ok? Então, passando um pouquinho aqui, falando de direitos autorais, né? Vamos também dar uma pincelada rápida, mas os direitos do autor. E quanto tempo que dura um direito do autor? Aqui no Brasil, um direito do autor, ele dura 70 anos a contar do 1º de janeiro pós-morte do autor. Ou seja, se, por exemplo, um autor de uma música faleceu em novembro, ele tem os direitos autorais dele vão começar a contar no 1º de janeiro pós-morte, ok? E a gente pode dividir muito bem em duas grandes divisões do que tange a questão dos direitos autorais, tá? Que são os direitos patrimoniais e o outro, os direitos morais. Qual que é a diferença entre eles? Direitos morais é aquele direito necessariamente e único e absoluto e personalíssimo de uma pessoa. Então, quem pode produzir propriedade intelectual é o intelecto humano, é somente uma pessoa, tá? Quem pode produzir direito autoral, obviamente é a mesma coisa, mas quem pode produzir os direitos do autor? Os direitos do autor, ele só pode ser produzidos por uma pessoa física e não pode ser produzido por uma pessoa jurídica, por exemplo. Tampouco uma inteligência artificial, obviamente, tá? Mas esses direitos do autor, no que tange a questão da situação da pessoa física, eles são intransponíveis. E aí nós temos a questão dos direitos patrimoniais, que aí sim pode ser pessoas físicas e ou jurídicas. Então, se eu fiz uma música e eu posso ceder os meus direitos patrimoniais, mas nunca posso ceder os meus direitos morais, tá certo? E aí a gente sempre gosta de falar que de obras individuais, de obra em coautoria, né, de obra coletiva, direitos morais e direitos patrimoniais que a gente falou aqui agora. No que tange a questão de obras individuais, essas obras necessariamente elas são obras que foram feitas por uma pessoa. Então, mesmo que eu tenha uma criação, por exemplo, de um personagem, e eu fiz ela com várias pessoas, todas elas ali têm direitos morais investidos. Então, eles podem ser divididos, que a gente chama de coautoria. Mas os direitos patrimoniais, eles devem ser cedidos no todo. Então, vamos supor que eu e mais uma pessoa fizemos uma música, por exemplo, né? E aí eu quero ceder a minha parte de direitos patrimoniais para uma empresa. Esses direitos têm que ser cedidos no todo. Isso é muito importante ressaltar também, tá? E aí, vamos falar agora da parte de lucro, né? Que é o INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, e vamos falar o que o INPI registra. Então vamos falar um pouquinho de cada um, tá? Então registro de marcas, igual eu falei, patente, desenho industrial, registro de software, contratos, aí já estamos falando de contratos de franquia, transferência de tecnologia, contrato de licenciamento de uso de marca ou de patente e indicações geográficas. E aí aqui eu faço uma provocação. O que não pode ser registrado nem como propriedade industrial e nem como direito autoral? Vocês sabem? Vou dar um exemplo para vocês. Se eu sou um chefe de cozinha e inventei um prato novo, eu não consigo registrar ele nem como direito autoral e nem como propriedade industrial. Se eu sou um matemático e fiz um novo tipo de algoritmo ou equação, eu não consigo também. Por quê? Receitas e métodos matemáticos, eles não são registráveis, tá? Da mesma forma também que, por exemplo, um método cirúrgico não é registrado. O que o médico pode registrar, obviamente, se aquele método cirúrgico ele desenvolveu uma órtese ou uma prótese, aí ele pode registrar
enquanto, por exemplo, uma patente. Ou, se ele tem uma clínica, ele pode registrar a marca. Se ele fez, por exemplo, uma tese de mestrado ou doutorado, ele pode registrar um direito autoral. Mas ele não pode exigir a exclusividade daquela invenção. Por quê? Porque tanto a lei 9279/96, que é a lei da propriedade industrial, que a gente chama, né, de LPI, Lei da Propriedade Industrial, quanto a Lei 9.610/98, que é a lei relacionada a direitos autorais, ela no seu rol, né, alguns artigos, ela fala que não são registrados. Então, elas batem muito no que tange a questão do direito autoral e também da questão da propriedade industrial. Então, nem tudo na propriedade industrial e no direito autoral são registráveis. E aí cabe até uma reflexão, né? Ah, mas será que... Eu vou dar um exemplo que eu gosto muito. Você tem um slogan. Slogan não é passível de registro, tá? Se a gente entrar com o slogan, por exemplo, Skol, a cerveja que desce redondo, ou McDonald's, amo muito tudo isso. E a gente for registrar no INPI, possivelmente o examinador, na hora de analisar aquele processo, ele vai indeferir pelo artigo 124, inciso 6º, ou, às vezes, até mesmo inciso 7º, que é sinal de propaganda. Sinal de propaganda que a gente chama de slogan, então ele não é passível de registro. Mas não quer dizer, por exemplo, que a Skol, a cerveja que desce redondo, que inclusive não tem esse registro, vocês podem até verificar no INPI, ela já tentou fazer, mas aí o examinador barrou, que uma outra cervejaria possa falar, cervejaria XYZ, a cerveja que desce redondo. E aí a gente pode, obviamente, suscitar a concorrência desleal ou concorrência parasitária, que inclusive está também na Lei 9279/96, que é a Lei da Propriedade Industrial. Então nem tudo é passível de registro, mas não quer dizer que a gente não possa também proteger com ferramentas de propriedade intelectual, né? E aí eu sempre gosto de fazer aqui uma outra reflexão que eu coloco, que é o Brand Finance, né? Ativos intangíveis do mercado norte-americano representam 35 trilhões, cerca de 200 trilhões de reais. 76% do valor comercial total das empresas são relacionados ao seu passivo, ao seu ativo intangível, tá? Então, olha só que interessante, pessoal. Quando eu falo aqui dos Estados Unidos, né, vamos falar, obviamente, de um país aqui de primeiro mundo, que entende muito bem quais são as regras de propriedade intelectual, a gente está falando que lá, seja uma indústria, seja uma prestadora de serviços, seja uma empresa de comércio, em torno, mais ou menos 76% de todas as empresas, o capital delas está integralizado nos seus ativos intangíveis, nas suas marcas, patentes, direitos autorais. Olha só que interessante. Aqui no Brasil, eu até costumo fazer, né, esse paralelo, né, que antigamente você comprava empresas, até hoje, infelizmente, você compra empresas brasileiras, empresas estrangeiras compram empresas brasileiras muito barato. Primeiro, por causa da disparidade econômica e financeira, né, e monetária. A gente tem uma separação da moeda de 5:1, de 6:1 e até mesmo às vezes de 7:1, né? Nem é bom falar 7:1. Então, a disparidade monetária já é grande. A outra questão é que as empresas estrangeiras sabem que as empresas brasileiras não integralizam o seu patrimônio em propriedade intelectual. Então, acaba comprando a empresa muito mais pelo tangível. E o tangível, gente, absolutamente vale muito pouco ou quase nada próximo ao intangível. Então, compram empresas brasileiras muito baratas, porque compram pelo que ela é e pelo que ela tem, e não pelo que ela pode ser. Isso que é muito importante ressaltar, né? E quando a gente fala um pouquinho disso, eu costumo falar que, graças a Deus, o jogo está mudando. Infelizmente, nós tivemos aí a Covid, mas a Covid também acelerou muitas coisas boas, né, no que tange aí a tecnologia, a inovação. Eu gosto sempre de falar, né, de parafrasear, inclusive,
um dos nossos colaboradores do escritório, o Felipe Melo, que ele fala que a primeira regra, o primeiro passo para a gente ganhar um jogo é conhecer as regras dele. Essas regras são muito conhecidas e divulgadas nos Estados Unidos, Europa, Ásia. Hoje a China, por exemplo, é responsável por quase 30%, se não for um pouco mais de 30% de todo o depósito de propriedade intelectual no mundo, né? Então, falar aqui de Brasil, falar de tecnologia, falar de inovação, não tem como falar disso sem falar de propriedade intelectual, mas ainda é muito pouco divulgada a propriedade intelectual aqui. Então, precisamos mudar esse contexto para que a gente cada vez mais não consuma marcas estrangeiras que sejam compradas por empresas estrangeiras, porque tem que ter o fomento da cultura de PI nacional. Então, a gente, né, sempre fala isso. Sabendo como funciona as regras, levando inovação e tecnologia relacionada à propriedade intelectual para a empresa, você deixa cada vez mais robusto os seus ativos relacionados ao intangível e você passa a ter o que a gente chama hoje de uma palavrinha mágica, chamada valuation. A gente tem, às vezes, mania de dar nome inglês a tudo aí no mercado aí financeiro, no empreendedorismo, mas valuation é uma palavra muito legal. Quer dizer que eu estou visualizando que a minha empresa, ela necessariamente está muito mais ligado ao intangível do que ao intangível. Mas se ela está ligada ao intangível, eu preciso adequar aquelas condutas, né? Para fazer um laudo muito bem feito de propriedade intelectual. Isso que é muito importante. Então, passando aqui, vamos falar primeiramente aí, né, da porta de entrada aí, o que é registro de marca, né? Registro de marca, tecnicamente falando, marca é um sinal distintivo, cujas funções principais são identificar sua fonte e distinguir produtos ou serviços de outros similares, semelhantes e afins. Isso é o que está na Lei 9279/96. Então, marca é que a gente chama de sinal distintivo. E aqui, já entrando um pouquinho, vamos conhecer um pouquinho essas regras, né? Porque a gente acha que o que é marca, o que é logomarca, quais são as formas de apresentação, a gente sempre fala de marca nominativa, marca mista, marca figurativa. Então aqui, trazendo um pouquinho dessas regras para vocês, tá? Formas de apresentação. Lembrando, gente, como eu falei anteriormente, propriedade intelectual, não tem como fazer um link com o direito internacional. Então essas mesmas regras funcionam aqui em todos os 120 e poucos países signatários das convenções internacionais da OMPI. Então o que eu vou falar para vocês aqui agora vai funcionar para quase todos os países do mundo, ok? Isso é muito importante ressaltar. Sempre lembrando, os Estados Unidos têm algumas regras muito diferentonas. Eu não falei agora há pouco do slogan. Lá nos Estados Unidos é passível o registro do slogan, tá? Só que isso, em maioria dos países do mundo, não é possível. Por quê? Porque é uma regra, uma norma que vem da OMPI, que a gente acaba chancelando ela aqui no Brasil e batendo continência também para o órgão mundial, tá? Então, primeiramente, eu gosto sempre de fazer uma divisão enquanto a forma de apresentação. Então, a gente pegou uma marca aqui, conhecida, inclusive tem um dos produtos dela que está em auge de disputa, né, no STF, que é o iPhone. Então nós vamos falando aqui que é o iPhone versus Gradiente, depois vocês pesquisem um pouquinho aí sobre esse caso, muito interessante. Só para você ter uma ideia, agora a Gradiente contratou o Michel Temer para defender ela nesse caso, né? Não é uma pessoa tão conhecida da parte de propriedade intelectual nível Brasil, só que, obviamente, ele é um cara de reputação aí e que, obviamente, vai defender aí com unhas e dentes aí a Gradiente contra essa gigante internacional, né, que é a Apple. Mas falando aqui da forma de apresentação, a gente tem basicamente 4 formas de apresentação. A última forma aqui, ela é muito pouco usada, mas vamos lá. Nominativo, somente o nome. Quando eu falo nome, sem fonte, tá, gente? Sem cor, sem nada. Lembrando, cores não são protegidas. Em suma, toda marca é preto e branco. O que a gente vai debater de cor é quando a gente falar um pouquinho de trade dress, nós vamos falar lá na frente. Então,
a parte nominativo, somente o nome, figurativa, um elemento, né? Pode ser, por exemplo, também uma letra ou um caractere, e a maioria das marcas hoje depositadas no INPI, que são as marcas mistas, que é o nome mais a logomarca. Lembrando que esse nome, logomarca, logotipo, para a gente aqui da propriedade industrial, ele é um pouquinho diferente do que acontece aí na comunicação, no marketing de propaganda, tá? Então a gente chama logomarca todo o conjunto visual misto, tá? E por fim, as marcas tridimensionais. A gente até colocou aí, né? Você já deve ter matado a charada, essa famosa garrafa KS da Coca-Cola. Porém, gente, hoje isso foi muito substituído por desenhos industriais, que nós vamos também falar um pouquinho aqui na frente, que é uma das divisões do NPI. Lembra? Marca, patente, desenho industrial, que são os registros dos designs, tá? A outra diferenciação que eu faço com relação a marcas é sobre a natureza. E aqui a gente vai falar de uma questão muito legal, que é a divisão de classes, tá? Essas classes são chamadas, inclusive, de Nice Classification, que é a classificação de Nice. Nice, aonde foi assinado na França o acordo internacional que unificava, esse acordo foi em 2002, 2003, que unificava as questões das classes. Então, por exemplo, se eu monto uma empresa de cosmético aqui no Brasil, ela vai ter que estar necessariamente na classe 03. Mas se eu levo essa minha marca para os Estados Unidos, ela também vai ser 03. Se eu levo para o México, vai ser 03. Se eu levo para o Japão, vai ser 03. Por quê? A OMPI fez uma classificação internacional que ficou muito mais simples. Antigamente, eu ainda peguei um pouquinho da classificação nacional, era um famoso pandevous, porque a gente tinha que registrar classes, subclasses. Então, se eu tinha, por exemplo, uma empresa de roupa, eu tinha que registrar na classe 25. Mas se a roupa eu vendia também cintos e bonés, 010. Se eu vendia cintos, bonés por exemplo, meias, 25, 10, 20. E era uma confusão. Então, lá em 2002, 2003, a OMPI unificou essa questão de classes para todo o mundo. Quando eu falo mundo, porque a maioria dos países do mundo são signatários aí dos acordos internacionais da OMPI. E aí a gente divide isso em 45 classes. Você pode até falar comigo assim, poxa, Vinícius, para todos os produtos, indústria do mundo, olha quantos setores mercadológicos diferenciados, quantos alimentos nós temos diferenciados, só existe 45 classes? Gente, tem muita discussão sobre isso, tá? Isso que a gente chama de princípio da especialidade marcária. Vou explicar um pouquinho para vocês, para depois a gente falar dessa relativização desse princípio. Então, da classe 1 a 34 são produtos / indústria. Da 35 a 45 são serviços / comércio, tá? Então, por exemplo, a marca Continental, você tem pneu, você tem material de construção, você tem cigarro e você tem eletrodomésticos. Elas podem conviver pacificamente no mercado? Sim, porque cada marca dessa vai estar em uma classe. E o principal elemento, o principal personagem nisso tudo é o consumidor. Se o consumidor não foi induzido a erro, essas marcas sim podem conviver pacificamente no mercado. Uma pessoa, por exemplo, que vai comprar um micro-ondas Continental não vai confundir, por exemplo, com uma empresa de pneu Continental, tá? E aqui é importante ressaltar que a gente tem que conhecer um pouquinho também dessas regras. Como assim? Se eu tenho uma loja de roupa e eu faço uma confecção, não só vendo multimarcas, mas eu coloco a minha marca também, por exemplo, numa estampa ou numa etiqueta, eu tenho que registrar em duas classes. Mas mesmo que eu não faça, por exemplo, a confecção, que eu terceirizo, faça um white label, eu também tenho que registrar em duas classes, que é a 25, que é a indústria, que é a confecção, que é ali a questão da concepção ali da moda, de uma forma geral, mas eu também preciso registrar na classe 35, que é o comércio, o e-commerce, licenciamento de uso de marca. Por que eu, mesmo eu às vezes vendendo só multimarcas,
de uma marca ABC, por exemplo, eu não faço, eu só vendo multimarcas. Eu não preciso registrar na 25, que é a indústria, porque eu não fabrico nada. Por que é interessante? Primeiro, porque você acaba adquirindo mais um ativo para o seu valuation e depois que você impede que um terceiro utilize aquela sua fama e registre na classe 25. Porque ela registrando na classe 25, ela vai, sobretudo, poder utilizar essa marca, porque ela não está cometendo nenhum tipo de ilícito. Você bobeou de não ter feito em 25. Ah, mas naquela época eu não produzia, agora eu produzo. E aí você vai ter que gastar, né, com notificação, com uma ação judicial de abstenção, até você conseguir reverter isso. E tem muitas marcas que acabam confundindo o público e que estão em setores mercadológicos muito parecidos. Eu gosto sempre de dar esse exemplo da Triton Roupas e da Triton Óculos. Ambos trabalham com moda e ambos são empresas totalmente diferentes. Mas quando alguém fez o pedido primeiro, e aí, né, não sei se foi a Triton Modas ou a Triton Óculos, podemos pesquisar isso depois, ela já deveria ter previsionado que ela ia trabalhar com óculos, com bolsas, com acessórios e já fazer os pedidos naquelas determinadas classes. Isso é muito importante. Eu costumo fazer uma analogia que uma marca, ela é igual um lote vago. Eu tive oportunidade, às vezes, de comprar um lote vago do lado da minha casa. Às vezes, eu construo ali depois uma área gourmet. Eu posso só deixar aquilo ali ao léu? Não. Na verdade, eu tenho que murar, colocar placa de cão bravo, câmera de segurança, porque amanhã depois alguém pode entrar ali e pedir um uso capião, jogar um lixo, fazer uma queimada. Então, no mínimo, mesmo que eu não construa naquele lote, eu já estou cercando. É a mesma questão que eu falei com relação quando você vai montar uma empresa. Mesmo que você não pretenda, de forma imediata, registrar uma marca de roupa em acessórios ou em óculos, ou, por exemplo, em cosméticos, né? Eu já tenho que fazer aqueles registros pontuais, porque eu acabo fechando e matando um tanto de coelho com a cajadada só. Eu consigo valuation, eu consigo patrimônio, proteção e propriedade. Então, muito importante a gente entender um pouquinho essas regras, né? E aí, a gente vai falar um pouquinho da relativização do princípio da especialidade marcária. Como assim essa relativização? Igual eu falei, são só 45 classes para todos os serviços, produtos do mundo. Então, vou dar um outro exemplo. Se porventura eu tenho uma escola, então eu faço educação, eu vou ter que registrar na classe 41. Só que uma banda de música também é registrado na classe 41. Então, se o examinador do INPI, que tem que julgar de acordo com 3 pré-requisitos, o primeiro, a lei 9279/96, o segundo, as decisões reiteradas do INPI, tá? Ou seja, dos seus colegas examinadores, e o terceiro, não menos importante, com o manual de marcas vigente. O manual de marcas é um instrumento que o INPI vai atualizando, tá? E vai dando um entendimento cada vez melhor entre o titular da marca ou depositante, o procurador e o examinador, que são as decisões que eles estão, que os funcionários do INPI está dando. Então, analisando todo esse entendimento, é importante a gente visualizar que uma banda de música, ela não vai confundir o público com uma escola, por exemplo, ou uma faculdade, a não ser que for uma escola de música. E aí que entra a relativização desse princípio da especialidade marcária. O examinador vão ver que são ramos distintos, que ambos estão na mesma classe, qual seja 41, e ele vai dar uma convivência pacífica entre essas marcas. E aí cabe a gente falar aqui também de uma exceção a essas regras das classes no INPI. As exceções são as marcas notórias e as marcas de alto renome. Quais são a diferença entre elas? As marcas notórias são aquelas marcas que gozam de proteção em determinada classe em todos os países que são signatários das convenções internacionais da OMPI.
Então vamos dar um exemplo. Nike. Nike material esportivo. Ela está lá na classe 25, de confecção, de roupa, de moda, etc. Então a OMPI concede à Nike, depois de um processo, tá? Um processo que você vai ter que provar ali uma atuação mundial, é um processo bem complexo, e ela concede uma exclusividade em todos os 120 e tantos países da OMPI que ninguém pode registrar a marca Nike enquanto material esportivo. Então olha só que interessante, gente. Quando você, por exemplo, está num país da África ou no país da Ásia, você, vou montar aqui uma Nike. Lembrando que a gente protege marcas idênticas, foneticamente parecidas e marcas com sufixo, prefixo, que tange a questão da fonética, tá? Então a pessoa não pode registrar um Nike, por exemplo, N-A-I-Q-U-E, né? Que a gente já teve aqui em Nova Serrana, que é uma cidade bem famosa por isso aqui em Minas Gerais. Então a proteção de uma marca notória é concedida dentro daquela determinada classe. Vou dar um outro exemplo para vocês, o supermercado, chamado supermercado Dia. É um supermercado espanhol que todos os países já estão... você não pode ter um supermercado chamado Dia, porque a OMPI concedeu esse registro de forma internacional. Já o alto renome é o registro nacional, só que ele é diferente e amplo no que tange a questão de classes, porque ele vai gozar de proteção das 45 classes do INPI. Lembrando que quando você consegue o título de alto renome pelo INPI, que inclusive é um processo também complexo, tem que levar pesquisa de mercado, mostrar atuação em todo o território nacional. Esses efeitos, eles são efeitos que a gente chama de ex nunc, que eles não retroagem. Vou dar um exemplo para vocês. Há mais ou menos uns 4, 5 anos atrás, ou até menos, uns 3 anos atrás, o Flamengo, Clube de Regatas Flamengo, né, o time de futebol, ele conseguiu o alto renome. Então hoje eu não consigo nem montar uma padaria, tampouco uma engenharia civil chamada Flamengo. Porém, as marcas que já existiam antes da chancela pelo INPI do alto renome, elas podem conviver pacificamente no mercado. Esse é o entendimento. Por isso que elas não retroagem ao ponto de vista de indeferir todas as marcas que já estavam registradas. A título de curiosidade, tá, gente? Hoje a gente possui 100 e poucas marcas de alto renome no Brasil e mais de 80% delas, infelizmente, são estrangeiras. Por que eu falo infelizmente? Porque a gente tem poucas marcas de alto renome nacional, né? Que, por exemplo, é o Garoto, é o Bradesco, Itaú, a própria Skol, que eu citei também antes, Brahma, Petrobras, a Polishop. Então, o que é interessante você ter um alto renome de uma marca, por exemplo, aqui no Brasil? Somente a questão protetiva, de não ter uma outra pessoa fazendo uma concorrência leal, parasitária, ou querendo pegar uma fama daquela marca que eu construí, que eu deixei ela midiática, que eu gastei milhões e milhões em marketing, mas principalmente para aquela palavrinha que eu vou sempre falar, valuation, né? Você ter uma marca que é de alto renome e está presente no seu ativo é de suma importância e que vai valer muito na integralização dos ativos intangíveis, tá? Então, passando aqui, vou tomar uma aguinha. Passando aqui, vamos falar como é que funciona um processo administrativo, tá? No INPI. Pode parecer até certo ponto de vista complexo, né? Que vocês estão vendo aí na tela, mas não, viu, gente? É um processo bacana, é um processo célere, esse processo antigamente demorava em torno de 3 a quase 4, 5 anos para ter uma análise em primeira instância. Isso mudou radicalmente. Hoje nós temos uma análise em torno de 10 a 14 meses, o que já é um recorde e que foi, igual eu falei anteriormente, um dos pré-requisitos para que o INPI pudesse entrar, tá?
e ser signatário da Convenção do Tratado de Madrid, que é a possibilidade de internacionalização de registro de marcas. Então hoje a gente tem realmente esse processo todo aqui de forma bem mais célere. Basicamente, a gente vai ingressar com o pedido de registro de marca naquela determinada classe, daquela determinada apresentação. Lembrando, mista, figurativa, nominativa. Então vamos dar o exemplo de por exemplo, uma empresa de engenharia, tá? Uma empresa de engenharia civil, ela chama Engenharia Civil XYZ, ela ligou para o escritório e quer fazer um registro de marca. O primeiro passo, antes mesmo do depósito, fazer uma consulta de viabilidade marcária. Essa consulta é feita onde? Dentro da classe. Então, a engenharia civil, construção civil, a gente vai fazer a pesquisa em basicamente duas classes. Por que duas classes? Porque a classe 37 é uma classe de construção civil, porém, a classe de 42 é a classe de arquitetura. É muito difícil você separar uma engenharia civil de uma arquitetura. Talvez para um arquiteto, para um construtor, é bem tranquilo, tá? Obviamente, mas para o grande público, vai ser difícil ele identificar que são marcas e podem conviver pacificamente marcas diferentes com os setores mercadológicos tão próximos, tá? Então a gente faz a consulta daquela marca engenharia XYZ. Se ela estiver viável, essa consulta é feita perante o INPI, lembrando que o INPI ele trabalha com publicações semanais, chamado RPI. A RPI é a Revista Propriedade Industrial. Então, se eu fiz a consulta naquele determinado momento, quer dizer que ninguém entrou com a marca? Infelizmente não, porque essa consulta ela tem um backlog de no mínimo uma semana. A publicação é toda terça-feira. Então vamos lá. Se eu fiz uma publicação, se eu fiz hoje inclusive, né, é terça-feira. Se eu fiz uma pesquisa dessa minha marca, quer dizer que alguma marca pode ter sido depositada e o período de depósito ao período de publicação, ele demora em torno aí de 30 a 60 dias. Pode ser que uma marca só vá ser publicada depois, mesmo que entrou anteriormente a gente. Então, tem que tomar bastante cuidado com isso, tá? Mas, basicamente, a gente fez a pesquisa, a marca está viável, eu quero registrar ela em duas classes, então eu vou fazer um depósito. Vou fazer de acordo com a apresentação, vamos supor que ela tem um nome, mais uma logotipia, a gente vai fazer a marca mista. Então, eu depositei e ela vai passar primeiramente para um exame formal do INPI, para saber documentação, se está tudo certinho, senão o INPI ali, ele pode fazer uma exigência, tá? Depois, a gente vai ter uma publicação deste pedido. Essa publicação é feita dessa revista que eu falei, né, na RPI. E a partir dessa publicação, começa a contar um prazo extremamente importante, chamado prazo de período de oposição. Terceiros de qualquer parte do Brasil ou do mundo, por que o do mundo? Porque pode ser que o escritório detecte que existe uma marca lá no Japão para aquela engenharia, e aquela engenharia, por exemplo, quer amanhã depois atuar aqui no Brasil, e aí eu posso fazer um contato com a empresa japonesa e falar, olha, uma engenharia lá no Brasil, XYZ, acabou de fazer esse depósito. Você quer fazer uma oposição? Então, quem pode fazer essa oposição não é só marcas nacionais, empresas nacionais, mas também empresas estrangeiras. E aí, por que vai se dar essa posição? Basicamente, porque entendeu que aquela marca vai trazer alguma confusão fonética ou uma logomarca que seja idêntica, tá? Ou semelhantemente parecido. Se acontecer a oposição, aquele fluxograma que a gente tinha, ele vai mudar um pouquinho, ele vai lá para o lado. E aí a gente vai ter um prazo de mais 60 dias para fazer o que a gente chama de manifestação. Então, aconteceu uma oposição de uma, duas ou até mais empresas, sejam nacionais ou internacionais,
a gente precisa fazer uma manifestação em até 60 dias da publicação da oposição. Então vamos lá. Entrei com o registro de marca, ele demorou em torno de 30 dias para ser publicado. Ele publicou, abriu um prazo de 60 dias para fazer oposição. Vamos supor que duas empresas façam oposição àquele meu pedido. Quando que vai começar a contar o prazo para me fazer a manifestação administrativa tempestiva? 60 dias a partir da data da publicação da oposição. Quanto tempo que leva mais ou menos para publicar uma oposição? Em torno de 60 a 90 dias. Ali que vai começar o meu prazo tempestivo de mais 60 dias para fazer oposição. Se eu não fizer a oposição, eu vou ter uma revelia? Não, tá? Mas obviamente que a gente vai dar como verdadeiro, quem cala consente, né, os elencados ali pelo opoente, né? Então é bem de suma importância fazer uma manifestação, até mesmo para você basear aquele exame, né, do profissional do INPI. Lembrando, gente, esse processo, já deu para perceber, é um processo constitutivo, não é um processo declaratório. Então vai ter análise de terceiros, vai ter análise de ofício do INPI, etc. Então vamos supor, se teve oposição, nós vamos depois para o período de análise. E aí isso vai cair no examinador. E ele tem basicamente, né, 3 coisas a serem feitas. Ele pode deferir o processo, pode indeferir e pode sobrestar. Qual a diferença entre eles? Lembrando que, mesmo que o seu processo não sofra oposição, mesmo que o seu processo não sofra nenhum tipo de exigência, o INPI, de ofício, ele pode dar a opinião dele. Então vamos lá para falar dessas três grandes diferenças: deferimento, indeferimento e sobrestamento. Deferimento, ele analisou aquele processo, que se teve oposição ou não, fez ali o consentimento que a engenharia XYZ não tem nenhum tipo de problema, não vai ter outra marca já depositada anteriormente que vai possivelmente trazer ali um indeferimento, e ele sempre vai dar a opinião dele de acordo com a lei, artigo 124. Aí vamos supor, se eu entro com uma marca que seja com um slogan, ele vai ser deferido pelo artigo 124, inciso 7º. Se eu entro com uma marca que é uma marca, por exemplo, evocativa, como assim uma marca evocativa? Estúdio Center Car. Estúdio Center Car é centro de estúdio automotivo, por exemplo. Ela não traz muita relevância. É a mesma coisa de eu registrar uma sorveteria chamada Ice Cream. Sorveteria Ice Cream é sorvete. Isso não quer dizer que a gente tem uma distintividade de marcas. Se a gente chamar, por exemplo, uma empresa de calça jeans que quer registrar uma marca chamada Ice Cream, a marca vai ser distintiva. Essa que é a diferenciação entre marcas evocativas e marcas distintivas. Mas voltando um pouquinho aqui para o exame, o examinador de ofício, ele pode analisar, tá tudo legal, então eu vou dar o registro da marca e aí eu vou conceder àquela empresa ou pessoa física um prazo de mais 60 dias para ela pagar uma taxa federal. Se ela não pagar no prazo de 60 dias, eu vou dar para ela mais 30 dias. Esses mais 30 dias no prazo extraordinário, a gente paga uma multa de 50% da taxa, tá? Mas, em suma, a gente tem de 60 a 90 dias para fazer o pagamento desse deferimento. Caso esse pagamento não for feito, essa marca ela é arquivada, ok? Olha só que interessante. Se ela for deferida, eu tenho eu ganho a emissão de certificado de registro e eu tenho com exclusividade o direito de uso dessa marca por 10 anos. E aí eu vou renovar períodos iguais e sucessivos. Não é à toa que eu falei que essas marcas elas são eternas, desde que eu faça as renovações de 10 em 10 anos, tá? Nesse meio tempo, a gente vai dar um stop, porque tem outros processos aqui que podem ser interpostos, mas antes de falar deles, eu vou voltar aqui, já falei do deferimento, vou voltar para o indeferimento. Se o INPI indeferir, seja
por ter uma outra marca parecida, aí ele vai falar por causa do artigo 124, inciso 19, ou porque essa marca foi uma marca muito evocativa, ou porque essa marca foi uma marca contra o moral e os bons costumes, ele vai dar sempre a opinião dele. Então, mesmo que o meu processo sofra oposição, exigência ou não, a opinião do INPI sempre é aqui a mais importante. Então, se ele indeferiu, ele vai falar por que indeferiu, e aí cabe um recurso de mais 60 dias. Eu pago uma taxa, faço um recurso, e essa opinião vai para uma outra turma recursal de examinadores que são mais experientes, são mais velhos de caso no INPI, tá? Que aí vão chegar num contexto, que aí vão ou reformar a decisão monocrática em primeira instância administrativa ali, né, de um examinador, que quem julga inicialmente é um examinador, depois quem julga os recursos é um colegiado de examinadores, e aí ele vai reformar aquela decisão para deferimento, e aí dá o prazo de mais 60 dias e mais 30 dias no prazo extraordinário para fazer o pagamento da taxa, ou ele vai manter a decisão do colega dele, examinador. Se ele manter essa decisão, aí sim o processo também é arquivado. E você não tem nada mais administrativamente a ser feito. E aí nós vamos dar um stop aqui, porque tem outras situações judiciais que possam ser feitas aqui. Mas nós vamos falar dela daqui a pouquinho. Do outro lado, e finalmente falando, a gente tem a figura do sobrestamento. E o que é legal essa figura do sobrestamento? Porque o examinador do INPI, ele vai paralisar o processo, porque ele entendeu que tem outros processos que ainda não foram julgados, tá? Não foram examinados, então ele estopa esse processo para examinar outros processos que não tiveram ainda o seu exame, para depois analisar o nosso processo. Porém, cabe também, né, de certa forma, uma manifestação ou até mesmo um recurso contra essa decisão que sobrestou. Quando o processo ele é sobrestado, quando o processo ele é indeferido, ele sai daquela fila de 10 a 14 meses que eu falei com vocês. E como o processo ele vai para uma outra fila, essa fila ela pode demorar para ter uma decisão final até 20, 24, 26 meses. O que acaba, né, infelizmente, protelando bastante o processo, né? Os efeitos de um registro de marca só geram registro a partir do deferimento ou concessão do registro da marca? Não. No artigo 130 e 131 da Lei 9279/96, ela dá ao depositante, lembrando, figura de depositante é quem está tentando conseguir um registro de marca. Figura de titular é quem já tem o certificado de registro. Mas ela dá ao depositante o direito de usar, gozar, fruir, dispor, vender, licenciar, inclusive fazer franquias, tá? Mesmo com o processo em tramitação. Esse que é um ponto bastante importante. Então, voltando, se o nosso processo foi paralisado com sobressamento, a gente pode ou não fazer um recurso ali, fazer uma manifestação. Se o processo foi indeferido, a gente cabe um recurso, né, em 60 dias, e aí vai ter o julgamento para reformar ou não a decisão. E nós temos a figura do deferimento, que é quando a pessoa ganha um registro da marca e aí nós temos o prazo ali de 60 a 90 dias para pagar a taxa e depois chega o certificado de registro e com o certificado é concedido o uso de direito exclusivo da marca por 10 anos. Acabou aí o processo? Gente, não. Quando a gente tem um deferimento de marca, abre um prazo ainda para terceiros requererem o que a gente chama de direito de precedência ou anterioridade. Falar, ô, peraí, a minha marca já é mais antiga. Você entrou que você ganhou a marca XYZ Engenharia, porém, em São Paulo, porém eu já tenho essa marca XYZ Engenharia há tantos anos lá em Salvador, na Bahia. Legal, isso vai passar por uma análise. Porém, após o registro e a concessão do processo, ainda tem um prazo que a gente chama de prazo de PAN, que é o prazo de 180 dias após a concessão, ou quase, né, 6 meses. Terceiros ainda podem requerer, tá, que essa marca ela possa ser indeferida, tá? Ela possa ser,
ela possa se abster perante o INPI. E aí a pessoa que entrar com esse recurso, ela vai, obviamente, ali falar qual artigo que está sendo infringido, o que não foi observado, quais são as questões referentes à anterioridade, né? E aí também, a partir do momento da publicação do PAN, a gente tem um prazo para fazer a manifestação ao PAN. Igual teve a manifestação à oposição, você também tem a manifestação ao PAN. E aí o INPI vai reformar o deferimento, tá? A concessão, ou vai mantê-la. Isso de acordo com a opinião do INPI. A opinião do INPI sempre é muito importante. Porém, ela não faz coisa julgada. Como assim? Essa decisão pode ser revertida, né, judicialmente. Como? Através do que a gente chama de AN, que é a ação de nulidade. Tá? A ação de nulidade ela pode ser proposta em até 5 anos após a concessão de uma marca, ou até 5 anos do indeferimento. Então, você lembra que eu falei com vocês do indeferimento? Teve um indeferimento, houve um recurso, eu ainda consigo 5 anos judicialmente a fazer uma reversão daquela decisão, né, do INPI. Lembrando que a ação de nulidade, ela necessariamente tem que ser proposta, né, na Justiça Federal, aí pode ser domicílio do réu ou domicílio do autor. É interessante o domicílio do réu porque o réu como INPI, que o INPI, na verdade, é um réu necessário, tá? Então, na verdade, se eu quero contestar uma decisão do INPI e porque a minha marca foi indeferida por causa de um outro processo, eu tenho que entrar com uma ação de nulidade contra o INPI e contra a marca que indeferiu o meu processo. Então, são 2 réus. Como um dos réus necessário né, sempre o INPI, a gente pode entrar no domicílio do réu, na Justiça Federal do Rio de Janeiro, e lá é interessante porque tem varas específicas de propriedade intelectual, que em suma, né, entende-se que tem um maior entendimento ali da matéria, do assunto, né? Então tem juízes federais preparados para julgar crimes, etc., somente de propriedade intelectual, direitos autorais e propriedade industrial, ok? Então, toda decisão do INPI, ela pode ser revertida judicialmente com um instrumento chamado ação de nulidade do artigo 173 da Lei 9279/96, e eu posso lançar mão, né, dessa nulidade, dessa ação de nulidade, em até 5 anos da última decisão do INPI, que deferiu ou que indeferiu o meu processo, ok? Isso é muito importante ressaltar. Então, por isso que eu te falei que o registro do INPI não faz coisa julgada, porque você pode ter uma reversão dessa decisão em âmbito judicial, ok? Outro instrumento, agora administrativo, não mais judicial, que é muito utilizado, é o instrumento de caducidade. O que é caducidade? Eu ganhei o registro da marca, eu paguei a taxa, ganhei lá o certificado de registro, eu tenho o direito ao uso exclusivo da marca por 10 anos, né? De 10 em 10 anos eu renovo, porém, eu não estou mais utilizando essa marca. Aqui no Brasil, a gente tem um instrumento da reserva de marcas. Eu não efetivamente preciso estar demonstrando que eu estou fazendo uso efetivo daquela marca, diferentemente também dos Estados Unidos. Vamos sempre pensar, os Estados Unidos é sempre diferentão aí em propriedade industrial. Então eu posso ter uma marca, a XYZ Engenharia, porém, 2, 3 anos depois que eu ganhei ela, eu decidi não mais ficar com ela, sendo que eu só vou ter que pagar um decênio, né, daqui a 7, 8 anos, eu vou ficar com ela aqui no meu bolso. E aí, olha só que interessante, 5 anos após a concessão do registro, terceiros podem suscitar um processo administrativo de caducidade. E aí o ônus da prova vai competir a quem está sofrendo o processo de caducidade.
Por que que uma pessoa vai entrar com processo de caducidade? Eu sou a XYZ de São Paulo, ganhei o registro da marca, mas não estou utilizando. Só que tem uma empresa lá no Rio de Janeiro, chamada XYZ, e que ela não está conseguindo o registro da marca do NPI. Porém, ela viu que já se passaram 5 anos da concessão e que eu, em São Paulo, não estou fazendo nenhum uso efetivo. Então, ela entra com um processo administrativo de caducidade e esse processo ele pode ser arquivado, né, no caso, ser extinto, né, que é o nome, né, mais técnico a ser falado, porque ele não está mais utilizando. E aí, se eu não conseguir provar que após os 5 anos eu estou fazendo uso efetivo daquela marca, ou por razões legítimas, não estou fazendo por causa de uma concorrência, por causa de uma recuperação judicial, ou por causa de uma outra situação, não estou fazendo uso efetivo da marca, a minha marca vai ser arquivada. Então, um registro de marca vale no Brasil por 10 anos, desde que após os 5 anos, mesmo eu utilizando ou não, terceiros possam vir a pedir um processo de caducidade. Isso é muito interessante a gente ressaltar, tá? Então eu falei aqui de PAN, falei de ação de nulidade, falei de caducidade, falei de deferimento, indeferimento, falei de sobrestamento. Então, basicamente, essas são as grandes situações de registro de marca. E por que é bacana ter um registro de marca? Engloba valor no seu capital social, permite você fazer uma franquia, você pode licenciar a marca, você pode vender a marca por um valor interessante, ela participar, por exemplo, de uma M&A, né? Ela ter progressão de equity. Então, realmente é o maior patrimônio da empresa, tá, gente? O maior patrimônio empresarial que o empresário pode ter é o registro da sua marca, bem como os registros das suas propriedades intelectuais. Aí seja uma patente, um software, enfim. Então, pessoal, temos ainda muito assunto pela frente. Falar de patente, falar de desenho industrial, de trade dress, de contratos, falar de segredos industriais. Porém, essa primeira pincelada, falamos aí de marcas, fica o convite para a nossa pós-graduação, que vai começar agora em março, tá? Está nas redes sociais aí do CEDIM, está no site, uma coordenação feita com muito carinho, com pessoas de muita experiência, com profissionais muito renomados, e espero ter vocês.